Em Primeira Mãe. Oferecimento Árvore. Entre que a casa é sua. Olá pessoal, o Em Primeira Mãe de hoje traz um assunto nada mais, nada menos do que emocionante. A gente já se emocionou um pouquinho aqui nos bastidores e o Em Primeira Mãe de hoje vai falar sobre mãe solo. Histórias, eu tenho duas histórias maravilhosas aqui que eu tenho certeza que vocês vão gostar com essas minhas duas convidadas maravilhosas. E é uma história emocionante. Mãe solo, a gente pensa como foi o começo da vida dessa mãe, como foi essa história, como essa história começou. É isso que desperta a nossa curiosidade. E o que a gente quer ouvir hoje, no programa de hoje, são as histórias dessas duas mulheres maravilhosas. Eu estou com a Rosana e com a Isabela aqui. E elas vão trocar um pouquinho de ideia para a gente passar para vocês um pouquinho dessa emoção que a gente já sentiu conversando aqui um pouquinho. Não é mesmo, Rô? Verdade, não é mesmo, Isa? Certo? Verdade. Então vou conversar com vocês e vocês vão me contando cada hora um pouquinho, cada hora uma conta um pouquinho. Rô, como foi pra você, né? Vou perguntar primeiro pra você, porque é a ordem natural das coisas, né? Primeiro veio você, com a Isa, e aí nesse começo de vida, você teve um começo de vida tal, quando você se viu ali, que eram vocês duas, que é a história que vocês iam seguir vocês, como foi esse começo? Você enfrentou um pouco de preconceito, ou foi você com você mesmo lá no fundinho, uma frustração às vezes de alguma expectativa que você colocou? Como que você considera esse começo, assim? Olha, Bárbara, eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida, que eu vivi, assim, que eu tenho uma história para contar do momento que eu me senti muito perdida, foi quando a Isa tinha 3 anos, que eu me vi sozinha com a Isabela. Eu era dona de casa, eu não trabalhava fora, só trabalhava em casa, eu não tinha um estudo para procurar um bom emprego. Naquele tempo você ia procurar um emprego nas empresas, a primeira coisa que perguntava se tinha filho pequeno, e eu tinha. Mas, assim, foi muito, muito difícil, mas eu sempre tive muito apoio da minha família. Então, meu pai, minha mãe, meus irmãos me deram uma força para eu poder sair para trabalhar, para dar conta da Isabela, uma criança de 3 anos. 3 anos. 3 anos. E com a Isa não foi muito diferente, né, Isa? Aí a Isa veio e vocês continuaram juntas, tal. E você, Isa, você tem uma história não tão igual, né? Um pouco diferente a história, mas esse começo também, você enfrentou algum preconceito? Eu sei que você tem, claro, o apoio dessa mãe maravilhosa, mas como foi esse começo, assim, pra você? A minha história é diferente da minha mãe, porque desde que meu filho nasceu, eu me tornei mãe solo. Então, quando ele saiu de dentro de mim, que eu vi aquela criança, eu já sabia que seria eu e ele. Então, no começo, não é fácil você ver que tem uma criança que ele depende 100% de você. Mas como eu tinha uma base, que era minha mãe, que tinha passado por isso, eu me apeguei em me espelhar nela, que ela conseguiu, que ela foi forte, então eu também iria conseguir enfrentar. É isso, ela foi aquela fortaleza que te espelhou, né? Sim, que é isso que eu ia perguntar. O que você olha para sua mãe hoje, que você se identifica com ela e você fala assim, olha, isso eu vou levar para minha vida. Claro que a gente sempre fala muito isso aqui no programa. Nem tudo são flores e não são mesmo, né? Eu tenho certeza que hoje, tudo que você passou, hoje você olha e fala, esse momento mais difícil da minha vida também foi o que fez eu me tornar uma mulher especial, assim, de conseguir sobreviver às dificuldades, né? Mas nem tudo são flores, a gente sabe disso, né? Mas você olhando para sua mãe hoje, você tem aquela identificação que você fala assim, nossa, eu nunca imaginei que eu fosse dizer que eu sou tão parecida com a minha mãe. E os momentos difíceis, como foi esse contraste que vocês tiveram? Ah, com certeza. Eu vejo muito do que eu sou para o meu filho Pietro, no que minha mãe foi para mim. E eu tento ser isso, porque hoje eu olho para minha mãe, eu tenho admiração pelo que ela passou para me criar. Então eu me espelho nisso para transferir isso para o meu filho. E até assim, o dia a dia dela, o que ela passou sendo mãe solo, muitas vezes a gente usa como exemplo, ela me ajuda, ela me aconselha. Então ela fala assim, ó, Isa, eu fiz assim, mas vai por outro caminho, vai ser mais fácil se você for assim. Eu errei, mas você pode fazer certo. Então a gente tem muito essa troca. Isso é muito maravilhoso quando a gente tem essa rede de apoio que realmente apoia, né? Exatamente. Não é aquela rede de apoio, porque às vezes nem deveria chamar rede de apoio, né? Que é a rede que tá ali, mas assim, só né? Julgando, né? Sim. E não tá naquele apoio pra pessoa, não tá dando aquele apoio pra pessoa. Então quando você vê isso na sua mãe, você se identifica, né? Muito. E você, Rô, quando você viu o que ia acontecer com a Isa, o que você passou,
Como foi para você? Foi um choque ou você falou, não, arregaçou a manga e falou, deixa o choque para depois e vamos lá? Como é que foi? Foi um choque. Foi assim, não deixa demais. De ser um choque, foi um choque, mas assim, ou eu cuidava da minha filha ou eu ficava no choque. Sim. Aí a primeira atitude que vem é o instinto materno, preciso cuidar da minha filha. E talvez a gente passe por coisas na vida da gente que a gente não entende porque você está passando. Mas lá na frente você vai entender tudo, né? Então, quando eu vi a Isa com uma criança, com o nosso Pietro maravilhoso, eu falei assim, poxa vida, eu tenho história, eu tenho uma bagagem para isso, eu posso ajudar, eu já passei por isso, né? Sim. E foi através disso, graças a Deus, essa mulher lá do passado, ela já não era mais a mesma, ela estava muito mais fortalecida, muito mais encorajada, assim, com a vida. Então, foi assim... foi bem trabalhoso para nós, uma criança dentro da nossa rotina. A Isa era a nossa princesa, né? Ela é a primeira filha, é a primeira neta, e de repente aparece uma criança ali. Então, assim, é o que a gente tinha, vamos unir força, pegar o que a gente tem de experiência. Como ela disse, a gente erra bastante também sendo mãe, porque ninguém nasceu sabendo, né? E através assim, dos problemas, da dificuldade, a gente só se fortalece e aprende. Com certeza. Isso que a gente fala, fortalece como família, né? Exato. Fortalece o todo, né? E você como filha, eu acho que nós, nem só como mulheres, como mães, eu digo, né? Porque as mães, de um modo geral, né? É ruim dizer isso, mas acontece. A gente se sente culpada, a gente carrega um pouco dessa culpa, né? Sim. Isso é ruim, né? A gente... Infelizmente não deveria ser assim, mas é. E aí eu fico querendo saber o quê? Rô, você sentiu um peso em algum momento, assim, de se sentir culpada por alguma coisa maior, assim, que você fala assim, e se eu tivesse alguém para dividir, talvez não fosse assim? Não sei, talvez na fase da adolescência, como foi passar isso, assim, sozinha, vamos dizer? Sim, vem esse sentimento, onde foi que eu errei? Né? A primeira coisa, meu Deus, onde eu falei, onde eu errei? E aquele julgamento das pessoas, da sociedade, muitas vezes até dentro da família, né? Vem aquela cobrança. Mas eu sempre acreditei assim que eu preciso saber quem eu sou. Né? Então não é a opinião do outro que vai determinar quem que eu sou. Então eu precisava ter focar em mim, naquilo que eu acreditava, buscar força em Deus. E falei assim, vamos cuidar disso, que é o que a gente tem para hoje, vamos viver um dia por vez. Não foi nada fácil. E cada dia fortalecendo ela mais. Hoje a Isa está ela tinha de 20 para 21 anos, hoje ela está com 28 anos. Ela é uma mãe maravilhosa, participativa da vida do Pi. Tudo que eu não fiz para ela, ela faz com o Pi. Ah lá, viu? Deu certo, é isso. Né? A gente tenta reescrever a história sempre, né? Eu acho que é inevitável não fazer isso, né? Nós como mães, a gente sempre pensa, se eu fiz assim, se eu fiz assado, vamos reescrever, né? A gente tenta reescrever a história da melhor forma possível. Né? Isa, você sentiu algum peso até hoje? O Pi é novinho, tem 7 anos, né? 7 aninhos só. Pietro, lindo, maravilhoso. Você sente algum momento que você sentiu algum peso de culpa, de julgamento de alguém que você entende que foi um momento difícil? Que se você tivesse alguém do seu lado dividindo, teria sido mais fácil? Ou você... Bárbara, eu acho assim, a minha fase de mãe solteira é muito mais fácil que a fase que a minha mãe viveu. Hoje a sociedade, ela aceita mais fácil a mãe solteira. É uma coisa mais comum no nosso dia a dia hoje. Então, assim, da sociedade, pode ser que seja por eu não me importar. Existe, mas não é algo que me abala. Mas existe o julgamento que eu faço comigo mesmo. E que é a hora que eu vejo que eu tô me sabotando muitas vezes. Achando, tipo assim, não vou dar conta. Igual meu filho tem 7 anos, daqui a pouco ele vai entrar na fase da adolescência, dos questionamentos. Ele já começa a perguntar coisas, porque ele não é igual ao coleguinha da escola, porque que eu e o pai dele não estamos juntos em certos momentos. E então eu sei que vai existir fases que eu vou me culpar um pouco mais, que eu vou procurar o porquê. Mas é onde que eu falo, não, Isabela, não se sabote, vai dar certo, minha mãe conseguiu, eu vou conseguir, existe mais milhões de mulheres que também conseguem. Então eu acho que é a gente trabalhar com a gente mesmo. Perfeito, é o que a gente tenta, quando a gente conversa, é sobre isso mesmo, né? O que a gente vive com a gente mesma, esse julgamento, às vezes nem é das pessoas, né? A gente está olhando por um olhar que nem a pessoa, às vezes, nem está, né? Mas o que a gente vive com a gente porque é diário, né? Todo dia, você tem que todo dia... É o seu íntimo, né? Viver aquilo. Eu falo, quando você deita a cabeça no travesseiro, você vai analisar como foi seu dia,
Ou às vezes o Pietro tem fases assim que dá mais trabalho, fases de criança, e aí você deita e fala assim, meu Deus. Aí é a hora que você vem a sua culpa, Vem, é a hora que a gente deita, e é uma fase que a gente estava conversando sobre isso aqui nos bastidores, né? É aquela fase que eles perguntam tudo, que eles querem saber tudo já, né? Tem uma energia infinita. Infinita. A energia que não acaba. Eu tenho 2, quando um acaba a energia, eu tenho outro. Não tem problema, temos 2. E é isso, a gente vive, eu fico assim pensando que o dia a dia, como você tem tipo a Rô, que você tem a dádiva de ter a mãe que está ali ajudando, eu penso isso que a minha mãe me ajuda muito também, né? Mas eu falo mais no dia a dia que eu fico pensando, né, talvez numa dificuldade e tal, mas a gente tira tanto de letra, né? Às vezes quando você tem um desafio, que eu ouvindo vocês falarem, assim, como eu disse, óbvio que nem tudo são flores, né? Eu sei disso, porque não são flores nem eu lá, entendeu? Enfim, na situação que eu tenho pai, enfim, para dividir, não são flores, né? Não são flores. Mas eu vendo vocês contarem, parece que vocês tiraram de letra, assim, de um jeito leve, entendeu? Então, é o que a gente quer dizer para as mães, porque com certeza você que está ouvindo a gente, às vezes tem uma história que se assemelha, fala, opa, ou vou virar mãe solo, vai virar mãe solo, ou você é mãe, e precisa estar ali segurando esse rojão, né? Que é o que a Rô fez, né? Para vocês duas essa pergunta. Vocês aprenderam, né? Com o tempo, assim, sobre ser mulher, mãe. Vocês conseguiram? Vou perguntar mais para a Rô nesse sentido, mas, né? Primeiro para a mãe. Mãe da mãe. A mãe da mãe. Mãe da mãe. Você conseguia tempo para você cuidar de você, mas eu falo assim, não cuidar no sentido tipo, de fazer unha, cabelo, nada disso, no sentido de você ter um pouquinho, parar e se olhar, ou demorou um pouco para você chegar nesse... Você consegue fazer isso ainda hoje? Olha, demorou bastante, porque eu liguei um automático, precisava sustentar a Isabela, e até a gente veio conversando sobre isso no carro. Eu não tinha tempo com qualidade com ela. Então, as horas que eu estava em casa, era cuidar do serviço da casa. Ela ficava na escolinha o dia inteiro? Não, na nossa época não tinha escolinha. A gente não tinha esse apoio que hoje o poder público dá com creche. Essa época não tinha isso. E uma escolinha particular, nem imaginava uma possibilidade dessa. Mas tinha a minha mãe. Mas a minha mãe ficava com ela durante o dia, mas à tarde eu pegava, a gente ia para casa. Aí tinha toda a rotina doméstica, né? A rotina de cuidar dela, tudo, né? Então, assim, foi assim, difícil, mas eu penso assim, hoje, colocando eu e a Isa assim comparado, naquele tempo eu queria estar mais horas com ela, mas não com qualidade. Eu estava lavando louça, ela do meu lado. Para mim estava tudo bem, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, essa experiência de vida, né? Hoje não. A Isa, quando ela está com o Pietro, com o Pietro, com qualidade. Tanto que eles fazem umas aventuras lá que eu não sou muito... Eu fico preocupada, andar de bicicleta na rua. Ele chega em casa super animado, que ele andou de bicicleta com a mamãe, que estava na garupa da bicicleta, né? E eu não tive isso, Mas né? será? Agora eu vou fazer uma pergunta para a Isa. Você se recorda dessa época que ela está falando, com esse olhar dela, de você não ter, você queria mais dela, ou para você estava super feliz que estava com a sua mãe? Para mim estava tudo bem, Bárbara. Eu tinha minha mãe ali na poucas horas, mas eu sabia o porquê que eu não tinha ela. Eu sabia que ela estava fazendo para não faltar nada para mim. E, inclusive, nunca faltou, sempre teve, eu sempre tive. Mas hoje, eu sendo mãe, eu vejo que não é só o ter, é o ser também. Então, eu procuro as horas que eu estou com o Pietro, eu não ser só a mãe de responsabilidades como minha mãe foi, não ser a mãe de educar, eu sou amiga dele. Então, a gente, igual a minha mãe comentou, a gente anda de bicicleta ali na minha garupa, a gente vai pular na cama elástica, a gente vai para parques, e eu sou a amiga dele. E eu procuro, isso é um ponto que eu vejo da maternidade com a minha mãe comigo, que eu procuro fazer diferente. Porque eu não quero... Eu tenho muito orgulho da minha mãe. Porque ela super te apoia, né? Porque ela não tinha outra escolha, né? Então, hoje ela fala, se você tem oportunidade, vá, né? E a realidade da época com a minha mãe, foi mãe solo, é diferente de hoje. Era mais difícil as coisas, né? Hoje eu trabalho em horário comercial, eu tenho o fim de semana livre, eu tenho a noite livre, então é mais fácil. Então eu entendo, eu nunca cobrei da minha mãe isso, porque eu entendia. Ai, que bom, nossa...
é isso, por isso que eu quis fazer a pergunta para ela. Porque às vezes da sua visão era assim, né? Mas aí você pergunta para a criança fala assim, não, tava tudo ótimo, né? Tava tudo maravilhoso. E a gente não, né? Porque a gente quer dar o melhor da gente para aquela situação. Mas eu também ouvindo você falar, e é isso que eu acho maravilhoso do programa aqui em si, é que toda vez que eu converso com alguém, eu tiro alguma coisa. E você falando isso, é isso, gente, sobre isso. Esse tempo que a gente tem com a criança, de qualidade, não é só o tempo de você ser a mãe, né? É você ser a companheira que está ali brincando, né? Então isso, não vamos chorar, vamos tentar não chorar, né? É você aproveitar com seu filho nesse sentido de não ser a mãe que está ali só cobrando, ou às vezes dando uma bronca. Então vamos levar para casa essa lição de casa de hoje. Adorei. Meninas, como eu falei desde o começo, o nosso papo ia ser passar voando. E já está acabando o nosso tempo, eu adorei. Mas o próximo bloco eu tenho outra estrela, olha como está iluminado esse estúdio hoje, que vai conversar com a gente, continuando o papo aqui, mas nessa visão mais da terapia, da terapeuta, e vai conversar com a gente aqui, vamos trocar outro papo, sobre mãe solo na visão da terapeuta. Mas amei conversar com vocês, Isa, muito obrigada. A sua história, a da Rô, é uma história maravilhosa. Consegui trazer a mãe e a filha para contar sobre essa vivência na prática, né? E eu queria só deixar um minutinho, se vocês puderem, se você tiver uma mãe que está ouvindo a gente agora, passando por essa situação, Rô, da sua experiência. Olha, da minha experiência que eu tenho para dizer para você que está nos ouvindo, que tenha fé, tenha coragem, que vai dar tudo certo. É normal se desesperar, é normal entrar no banheiro e chorar. Tudo isso é normal. Toda mãe passa por isso, independente se tá mãe solo, se é uma mãe que tem um casamento mais estruturado, todas passam pelo mesmo problema. O que a gente precisa, e eu até falei isso com a Isa, é a gente semear boas sementes. E o melhor terreno fértil que tem pra gente semear é na vida dos nossos filhos, que lá na frente a gente vai colher os frutos. Ai, adorei, obrigada. Isa, deixa um recadinho, por favor, para as nossas mães. É exatamente tudo que a minha mãe falou. Eu acho que é você, igual eu falei para a Bárbara, é você ser, não somente ter. Para no futuro, é o que eu espero do meu filho, que eu faço para ele tenha o orgulho que eu tenho da minha mãe, de ter sido uma mãe solo muito forte. Ai, que lindo. Gente, a gente já volta, próximo bloco, só um minutinho. Em Itatiba, vem aí um lugar que combina conforto, lazer e o melhor da cidade como você nunca viu. Absoluto Itatiba. Piscina, beach tênis, espaço pet e muito mais. Apartamentos com 2 dormitórios, ampla suíte, varanda e vaga de garagem. Condições especiais de lançamento com financiamento pela Caixa. Absoluto Itatiba. Mais um sucesso, Árvore Engenharia. Você que está assistindo Em Primeira Mãe, fiquem aí ligadinhos e não se esqueçam, o look é todo for you, esse cabelo mais lindo do que nunca é da Rúbia e se você quer morar e investir bem, é com a Árvore. O Em Primeira Mãe tá de volta e agora eu tô aqui com ela, Juliana Pimentel, terapeuta. Que honra te receber aqui. Honra é minha. Maravilhoso receber a Ju aqui. A gente vai conversar. A gente já estava conversando um pouquinho nos bastidores. Eu tô com cara de choro, mas é de dar risada. A gente estava dando muita risada, mas assim, de conversas do dia a dia, coisas do dia a dia. Ju, muito obrigada por você ter vindo. Não tenho nem como te agradecer. Tô muito feliz de você estar aqui, de verdade. Ju, que é terapeuta, que tem esse universo, assim, conversa com tantas, não só mulheres, né? Homens, sim, mulheres, e tem tantas histórias, tem tanta bagagem na vida, e é isso que a gente estava conversando um pouquinho. A gente teve o primeiro bloco das mães solo, eu queria conversar um pouquinho com você sobre, na sua visão de terapeuta, como é isso que chega para você, essas histórias, né? Que você trabalha com essas mulheres que são mães solo. Chega isso para você? Como é cuidar dessa mulher que é mãe solo? O que você tem para falar pra gente sobre isso?
Chega muito isso, Bá. E assim, eu vejo que é uma dor muito latente e que eu sempre falo, porque como eu sou mãe de 4 meninas, né, mulheres já, eu vejo, como a gente falou nos bastidores, todas nós somos um pouco mãe solo. Porque no dia a dia é com a mãe. Eu não acho nem que seja uma questão do homem ignorar. Eu acho que é uma questão de criação que vai demorar ainda umas centenas de anos para mudar. E aí a gente também tem essa mania de assumir tudo. Quando a gente vai ver, a gente assumiu. E aí a gente está sempre indo à frente e resolvendo. E aí quando vem essas mães solos para mim, elas vêm sempre com a questão de abandono. Eu fui abandonada. É uma dor muito latente de que ele me abandonou, ele não quer ver o filho. E sim, isso acontece. Tem homens que simplesmente ignoram essa questão do filho. E aí ela tem que se assumir. Só ela, fortaleza. Não tem o que você falar, isso vai passar. Não vai passar. Né? A gente brinca que filho é a coisa que tem um prazo de validade infinito. Né? E assim, não vai passar. E a única coisa que a mulher pode fazer nesse momento é se fortalecer. Se fortalecer em todas as questões. Então, eu acho que assim, o ponto-chave nessa questão é ela trabalhar o amor próprio. Porque além dela estar com... não é o fardo de uma coisa ruim ser mãe, mas o peso do dia a dia, de você pensar comida, fralda, pediatra, febre, birra. Você tem que olhar para si. Que como na questão terapêutica a gente fala, não tem como você dar o que você não tem. E se você está esvaída, exaurida, exausta, não tem o que você dá para o seu filho. E aí só vai sobrar culpa. Porque você não brincou, porque você não fez, porque você respondeu áspera ali. Só que aí a gente se esquece que você é humana. Sim. Então a gente tem que lembrar essa mãe, que ela é humana e que ela não tem que ser uma mãe ótima, ela tem que ser uma pessoa excelente para ela. Então a gente tem que voltar para aquele ponto zero, que é o ser você. Perfeito. A Ju começa a falar, né, gente? A gente quer que ela fique falando. Só ela, vou deixar só ela fazer o programa. Porque a gente quer ouvir o que ela vai falar. Porque a Ju não é só uma mulher maravilhosa que é terapeuta. Você tem uma história, você tem uma vida, você tem uma bagagem, né? Então, você não é aquela mulher que fala assim, eu não vivi, não sei. Ela tem uma vivência toda, né? É uma história longa, né? É uma longa história, né? Como a gente fala essa coisa de mãe solo, né? Que eu tô casada há 33 anos, mas dentro desse período, eu fui um pouco mãe solo, porque o Marcelo não porque ele quis abandonar, mas ele trabalhava em São Paulo. A gente resolveu mudar para cá por conta das crianças, que a gente tinha só as 3 pequenas, mas ele tinha que todos os dias ir de fretada. Ele voltou até agora esse período, mas muita coisa ele não viu. E era uma dor dele não estar com as meninas, porém eu tinha que resolver. Era pediatra, era aula disso, aula daquilo, era tá chorando porque virou adolescente, ficou menstruada e brigou com o namorado. E eu tinha que eu não podia ficar ligando toda hora. Quando ele chegava, era um momento muito curto, né, dele chegar umas 8 da noite, jantar, dormir, para 5 horas da manhã estar saindo. Eu não podia estragar tudo aquilo com, ela fez isso, ela fez aquilo. Então, eu tinha que fazer isso sozinha, né? Isso me fortaleceu muito. Eu tinha meus picos, óbvio, mas eu sempre tinha aquela coisa, eu nunca fui uma mãe, como foi no bloco anterior, de brincar, como a Isa conseguiu. Eu sempre fui cuidadora, mas eu deixava viver. Pode brincar de mangueira, pode fazer cabana na sala, isso eu nunca me importei. Mas tinha o peso, né? Claro, e que não é que ele não queria fazer, não dava naquele momento, ele estava literalmente sendo provedor, enquanto eu estava sendo a mãe. Exato, isso que você está falando é muito importante, porque é o que a gente quer dizer para as mães, porque às vezes a mãe está lá ouvindo exatamente isso. Eu não sou mãe solo, mas não é isso, não é que o pai quis abandonar nada, você está ali tem o parceiro, tem esse companheiro, mas o dia a dia acaba, né, não tem o que fazer, a pessoa tem que trabalhar, tá fora, e a realidade da mãe é ela, então a mãe tem que administrar e equilibrar uns pratos que é ela com ela mesma, né? Então, esse peso da mãe solo que a gente sabe que não deixa de ter, né? Porque ela não tem a escolha, enfim, de não ter com quem dividir, a gente acaba vivendo também, né? Enquanto mães, né? Que tem o companheiro junto, não é fácil, né? Não. Como a gente diz, não vamos romantizar a maternidade, né? A maternidade, exatamente isso. Não solo ou não. A maternidade é suada. A gente chora, né? Como a gente chora, às vezes se emociona. Eu falo muito isso das minhas crianças, né? Que são, assim, minha vida. Indiscutível, né? Indiscutível, né? Mas aquilo te
traz uma demanda, né, do olhar próprio. O que eu queria trazer, que a gente falou já sobre as mães solo e que você traz na sua visão de terapeuta, que é muito legal, é isso. É aquele parar para se olhar, né? Sim. Em algum momento, Sim. a gente tentar fazer isso. Que seja com as pequenas coisas, é o que a gente Exato. tem trazido aqui. Até a doutora Maria Weber já falou, né? Você tem 15 minutos, você tem meia hora, você tem uma hora, ótimo. Mas se você tem 15 minutos, vamos começar com 15 minutos, né? Sim. A tentar se olhar. E às vezes não só para fora, né, Ju? Não, o olhar é Parar sempre para pra dentro, né? respirar. Falando da terapia holística, o olhar sempre é para dentro. E essa questão, Bá, de ter 10, 15, 20 minutos, hoje eu cobro muito isso das minhas pacientes, de uma questão de disciplina. Porque você tem 10, 15, 20 minutos para rolar Instagram, para fazer nada. Então tá, e se eu fizesse nada por mim? E se nesses 10, 15 minutos eu estiver fazendo um escaldapé e ouvindo uma musiquinha, sabe? Respirando, olhando para dentro, escrevendo sobre mim mesma, lendo um livro que eu tanto gosto, sabe? Fazer uma caminhada, porque se você esperar ter tempo para fazer o que você deseja, você não vai fazer nunca. Não. Você vai ter que ir fazendo, criando momentos. Veja o que é latente, o que te traz alegria. Isso. Às vezes você tomar café com uma Com amiga. bolo, comer um café com bolo. com bolo. A gente brinca, porque é? lá em casa é a nossa diversão, né? Nós, as 5 mulheres, é um clã. E agora, cada uma mora num lugar, a gente faz café com bolo virtual. Nossa. Mas vai ter que existir aquele café com bolo virtual. Sim. E você falar, e eu acho muito importante a gente ter uma rede de apoio, não para cuidar dos filhos, mas uma rede de apoio feminina. Encontrar outras mulheres, entender, porque a gente acha muito que esse problema é só meu. Essa dor é só minha, só eu não dou conta, só eu tô surtando. E não. Então, se juntar para falar, né? Eu também senti. Aí você fala, ai caramba, e como você resolveu isso? Como você... dá pra ser. Dá pra ir, não é só comigo. Exato. Né, e aí você volta mais fortalecida pra casa. Exato. A Ju estava me contando aqui histórias de bastidores de muitas mulheres, e a gente estava contando isso, que às vezes acontecem umas coisas com a mãe, que você fala assim, foi só comigo, e que a Rosana falou isso exatamente pra ela, né? Muitas vezes ela se olhou e falou, só eu tô passando por isso, né? E não, calma. Por isso que é importante você ter essa rede realmente de apoio, uma amiga, 2 amigas, 3 amigas, quantas você conseguir. Eu gosto muito de fazer encontro de mulheres, sabe, Bá? Juntar e vamos conversar. Aí a gente faz uma meditação, que é a minha área, a gente conversa, a gente olha para dentro. Bá, é tão engraçado que às vezes a gente se esquece de respirar. Quando você vai ver, você tá... Aí quando eu vou na meditação, respira. É o básico. É o básico. Você deu 3 respiradas, você fala, caramba... Eu já estou diferente, eu já estou com outro olhar, eu estou vendo outra história. E eu vou olhar também aquela criança de uma forma diferente. E o que eu acho muito bom, a gente olhar aquele masculino também de uma forma diferente. Porque a gente fala muito hoje do nosso sagrado feminino. Só que a gente tem o masculino e o feminino dentro da gente. E eles precisam estar em equilíbrio. Não adianta a gente querer ser uma mulherona, super mãe, super mulher maravilha, que você vai perder a tua feminilidade. E também você não vai ser aquela que resolve tudo. Vamos equilibrar. E ele também. Quando você se encontra, Bá, tudo se encontra, você vai ter condições de sentar com o seu companheiro e falar, é isso. Mesmo que esse companheiro não esteja ali morando com você, ele seja só o pai do seu filho. É isso. De alguma maneira a gente tem que se alinhar, porque essa função de pai e mãe não some nunca. Junto ou separada, essa função não some. E tem que despertar. É isso, perfeito. A gente vê muito essa mãe solo, né, que a gente diz assim, pensando, não é só a mãe solo, na verdade, ou seja, até imagino que você vai puxar esse gancho, mas a mãe solo dizendo assim, não sei se você ouve muito isso lá, não posso fraquejar, não posso falhar, eu não pode dar errado comigo, porque já tem um julgamento, né? Porque ela é mãe solo e se, sei lá, rasgar um tênis vai ser a culpa que é a mãe, né? Enfim. Como é que você trabalha esse não posso fraquejar, assim? E é na mãe solo, Eu acho que isso é na mulher. Na mulher, né? Mãe ou não mãe. Que é quando eu dava aula lá no ângulo para o primeiro aninho, a gente vê nitidamente as meninas. Quebrou a ponta do lápis, acabou o mundo. O menino quebrou, quebrou. Entendeu? Então, assim, eu acho que já é uma questão que vem de ancestralidade, de padrão feminino. Então, a gente tem muita culpa. E assim, a gente fica sempre achando que tem que dar certo quando a gente é mãe, porque parece que tem muitos olhares. A sua mãe te cobra, a sua sogra te cobra, as avós, a tia, tananana. E você acha que você tem que dar certo porque você está com uma vida ali.
E o que é dar certo, Bá? O que é dar certo? Não tem o que é dar certo. Eu tenho 4 filhas, cada uma de um jeito, eu fiz o mesmo jeito e cada uma enxergou. Eu acho muito interessante, fica a dica aqui para as mães, assistam aquela série This Is Us. São também, acho que são 3 filhos, acontece a mesma cena, só que cada um interpreta de uma maneira. Então, o que é dar certo? Às vezes eu fiz uma coisa para a Júlia, ela interpretou como legal e a Pietra achou terrível. Ou e a Tainã, que aconteceu. Entendeu? Então, a gente precisa, mais uma vez, olhar para si e cuidar de si. Não tem o que dar certo ou errado. Você fez com amor? Você fez com amor? Vai. Sai da culpa, porque a gente vai sim esquecer de coisas. Vão acontecer várias coisas, que foi o que eu te falei, né? Se isso é questão de traumas, meus filhos são muito traumatizados. Já esqueci na escola, já esqueci aniversário, hoje esqueci um passeio da Manu. É isso. E a gente vai entendendo também. Eu acho muito importante passar para o filho que você é humana. Isso, é isso. Humana. Eu acho que... Super concordo, Ju. Eu acho que às vezes a gente vai chegando num ponto de até de adoecer, né? Sim. De tanto que você pega essa sobrecarga e a gente acaba fazendo tudo porque a gente quer dar conta de tudo. Quer dar conta. Eu digo assim, a gente dá conta de tudo, a gente dá porque a gente quer. Né? Mas a que preço? A que preço? E quando chega isso pra você, dessa mãe que tá exausta, qual que é aquele sinalzinho amarelo que você fala assim, opa, passou do limite, você tem que se olhar agora, porque se você não se olhar, você vai cair numa depressão. Ela já chega falando que tá cansada, né, Bá? Tá cansada. Tô cansada, já chega chorando e sempre colocando a culpa no outro. O pai não vem, a minha mãe não me ajuda, o meu chefe não sei o quê, ninguém tá entendendo o que eu tô passando. Ou seja, ela não tá entendendo o que ela tá passando e o que ela tá buscando. Então a gente vai ter que voltar, estaca zero. Sim, você vai ter que descansar, você vai ter que dormir, você vai ter que ter um fim de semana livre, você vai ter que sair. Se a sua mãe não pode olhar, a gente vai ver alguém que olhe. Vamos arrumar aqui uma maneira de você ter os seus momentos, né? De você lembrar que você é uma mulher. Você é uma pessoa, porque você não é a mãe. Essa é uma das suas facetas. Com certeza. Né? Você é uma pessoa. E enquanto não estiver equilibrada, nada vai. Tem dor de cabeça, tem mau humor. Ai, exato. Ai, meu Deus, Senhor. Nossa. Como que a gente... Esses pratos que a gente fala de equilibrar, que sempre um ou outro cai, não tem o que fazer, né? Uma hora um pratinho cai, né? Sim. Como que a gente poderia dizer, conversar com essa mãe, que ela tá exausta, mas ela tá tentando? Né? Porque às vezes a mãe está exausta, mas ela está ali, né? Me deixa aqui na exaustão. Não quer, né? A mãe não quer. Mas a mãe às vezes está buscando, está procurando isso. Eu preciso melhorar, né? Eu preciso ser melhor. E nesse equilíbrio de pratos, assim, o que você costuma dizer para as meninas que você atende, para as mulheres que você atende? Como equilibrar esses pratos de uma forma saudável também? Porque você não vai chegar... A gente vai ter que olhar esses pratos. Sim. Qual é o menos importante nesse momento? Eu boto ele aqui, para ele não cair. E eu vou levar um prato de cada vez. Então, se eu estou no meu trabalho, é esse prato que eu vou levar da melhor maneira possível. Eu estou na minha casa, o prato de estar em casa. Estou com o meu marido, eu estou comigo. A gente não precisa levar vários pratos de uma vez, é um por vez. Então isso é a gente estar na presença. Quem sou eu agora? Agora eu estou aqui com você, Bá. Eu não posso levar outro prato a não ser esse de estar aqui no seu programa. Não tem como eu fazer outra coisa. Todos esses pratos são imaginários que vão deixar minha cabeça exausta. A minha exaustão mental vai virar uma exaustão emocional que vai virar física. Não tem jeito, vai virar uma depressão, uma fibromialgia, uma dor, uma questão estomacal, vai virar físico. É um prato de cada vez, gente, não precisa equilibrar. Olha, vamos começar. Olha a dica. Já tivemos dica até de série. Vamos lá. Dica. Não, vamos parar com esse ditado, então, de equilibrar. Não tem nada de equilibrar. Não tem que equilibrar prato. nada. Vamos segurar um prato só. É um prato por vez. Cada vez, não é? Quem sou eu agora? Quem sou eu agora? Leva nesse momento prato. Agora. É isso, gente. É sobre isso. Sobre o momento presente, né, Ju? É o momento presente. É só que a gente tem, né? Meu filho de 4 anos, o Matheus, começou com isso. Agora, mamãe, futuro, passado então não existe, né? E nem futuro. É isso. É isso, não existe mesmo. Ensinar, gente, ele é quântico já. Olha eu na física quântica. Pronto. É só o agora. Porque só o que eu tenho domínio agora. Que controle tenho pelo que foi? O que foi é aprendizado. Só. Bom ou ruim é aprendizado. O futuro, ele só vai acontecer dependendo do que eu fizer agora.
o que eu plantar agora. Então, eu tenho que estar aqui e agora. É isso. É isso, Bá, é ser o melhor nesse momento. Perfeito, é isso, Ju. É. Eu preciso, infelizmente já acabou por mim, eu ficava aqui conversando. Eu também. Até amanhã, como disse, é muito gostoso falar com você, Muito Ju, gostoso. Porque assim, tudo que eu sinto quando você fala é nessa leveza, mas no sentido de passar realmente o que essa mulher incrível que é você. Obrigada. Tem, então você passa com uma leveza pra gente, sabe? A gente leva a lição de casa assim, na ponta do lápis. Ju, por favor, a mãe que está ouvindo a gente agora e ali perdida nesse universo, eu sou mãe solo, é para mãe solo, como você muito bem disse, às vezes todas nós somos um pouquinho, que é a gente com a gente mesma, né, na maternidade, ali nas dúvidas, não existe manual, não dá para abrir, vamos ler o manual e ver o que eu faço agora, não, é ali, a decisão é aqui agora. Né? O que essa mãe pode ouvir? Eu diria assim, olha para você. Escolha seu momento, vai fazer o que te dê alegria, porque a gente só consegue ser uma ótima mãe quando a gente é extremamente feliz. A gente vai ter nosso momento de choro? Sim, chore, sim, mas mostre para o seu filho a vida real. Né? Eu desabo às vezes, mas eu vou e faço. Então vai dançar na chuva, vai sair com os amigos, vai brincar, vai cantar, vai rir, vai ser feliz. Você só dá o que você tem. Então, se abasteça de amor, de alegria, felicidade, é isso que você vai dar para o teu filho. Não tem erro essa fórmula. É aquele momento, né? Ju, muito obrigada. Gratidão, de verdade. muito obrigada por estar aqui. Um prazer enorme. Com certeza você sabe que a gente vai conversar mais vezes. Eu quero você mais no programa. E eu tenho certeza que você que está ouvindo a gente, com certeza tirou alguma coisa boa e te confortou de alguma forma o Em Primeira Mãe de hoje. Muito obrigada, pessoal. E você que ficou com a gente até agora. A gente se vê no próximo programa. Até lá, pessoal. Gente, a gente já volta. Próximo bloco. Só um minutinho. Ai, que lindo! Pra gente tão importante isso. Obrigada, viu? Obrigada, minha. Nossa Senhora. Eu nem chamo o microfone aqui. Você foi lá e Em Primeira Mãe. Oferecimento Arbory. Entre que a casa é sua.